Depois de se encontrar com o presidente do Irã, Vladimir Putin garante: a formação de uma nova ordem mundial é um processo natural e irreversível. Estará a hegemonia dos Estados Unidos mundo afora com os dias contados? Além disso, Israel segue realizando pesados bombardeios contra o Líbano e, pela segunda vez consecutivamente, bases militares de tropas de paz da ONU são atingidas, o que gerou fortes críticas de países europeus à atuação militar de Israel. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanhe aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora lá. Hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2024, feriado nacional, hein? Feriado aí, Dia das Crianças e também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa manchete é da sexta-feira, dia 11, e ela se deu depois do encontro que o Vladimir Putin teve com o presidente do Irã, às margens de um evento que ocorreu no Turcomenistão. E aí, entre outros temas abordados, entre outras falas proferidas, uma que chamou bastante atenção foi essa aí, ó. Putin avisa que a formação de uma nova ordem mundial é natural e irreversível. Logicamente que ele está falando aqui, ó, de uma nova estruturação da geopolítica global, na qual aquele padrão de domínio, de hegemonia dos Estados Unidos será alterada. Vamos entender, ó. Aqui o que ele disse, né? No seu discurso, transmitido direto pela TV estatal russa, Putin sublinhou que o mundo enfrenta ameaças sem precedentes, geradas por fraturas de civilizações e conflitos interétnicos e interreligiosos, e as relações internacionais entrarão ou entraram numa era de mudanças globais e fundamentais. É interessante, né? Porque isso que ele disse, ó, alguns trechos, fratura de civilização, conflitos interétnicos, interreligiosos, isso é basicamente um resumo da história da humanidade, né, meu povo? Ao longo de toda a evolução humana, sempre ocorreram esses tipos aí de disputas, essas questões que invariavelmente levam também a conflitos, a guerras, inclusive as guerras mundiais. Mas enfim, complementando aqui a fala dele, ó. Nesse contexto, acrescentou que está a ser construída uma nova ordem mundial, que reflete toda a diversidade do planeta num processo natural e irreversível. Gente, vamos tentar entender então o que seria essa nova ordem mundial. Vocês devem se lembrar bem, se não se lembram, eu vou te ajudar aqui a rememorar isso. Lá no ensino médio, era comum os livros de geografia, ainda é muito comum, tá? Trazerem nas aulas de geopolítica, ou na parte de geopolítica, duas grandes ordens mundiais. Aquela velha ordem mundial da Guerra Fria, que era claramente uma ordem bipolar, o lado capitalista representado pelos Estados Unidos, o lado socialista representado pela União Soviética. Essa velha ordem, ela dura até o colapso soviético, ali no começo dos anos 90. Após esse momento, ou seja, a partir dos anos 90, o mundo entrou naquilo que muitos chamavam de nova ordem, que era uma ordem que, apesar de ser chamada de multipolar, trazia uma grande potência, um grande polo de poder que dominava as relações geopolíticas a nível global. Esse polo de poder é ou era os Estados Unidos da América. Por que eu disse era? Possivelmente era. Porque essa hegemonia americana está atualmente fortemente ameaçada. Ameaçada por quem? Vocês conseguem me dizer? Dá uma olhada aqui, ó, no esquema que eu preparei. Atualmente, de maneira muito clara, esse domínio estadunidense ele encontra uma forte oposição, a oposição da China. É incrível, e isso parece repetitivo mencionar isso, né? Porque muito já se falou sobre isso. É incrível a forma e a rapidez com que a China emergiu aí nas últimas décadas, né? Crescimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico. Não sei como é aí na sua cidade, mas aqui na minha, por exemplo, eu moro em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A quantidade de automóveis chineses nas ruas é algo impressionante. O tanto que em pouco tempo essas marcas chinesas aí conseguiram ampliar sua participação no mercado. É BYD, é Haval, GWM, aquele outro lá que fabrica em Goiás, o Chery, Caoa Chery.
fora os demais vários produtos que ainda não sejam originalmente chineses, trazem na etiqueta o Made in China. Então, gente, o que fica claro? Essa disputa atual entre Estados Unidos e China, o expansionismo econômico, geopolítico, a influência política propriamente dita da China, cada vez mais ameaçando essa dominação dos Estados Unidos. E aí, quando olhamos para essas duas grandes lideranças, é possível listar também alguns outros atores geopolíticos que andam a reboque ou andam de mãos dadas com interesses dessas duas grandes potências. De um lado aqui você tem, por exemplo, a União Europeia com os Estados Unidos, o Japão lá na Ásia, a própria Coreia do Sul, que é outro país aí que se destaca pelo rápido crescimento nas últimas décadas. Há 70 anos, a Coreia do Sul era basicamente um país agrícola. Hoje é uma potência social, uma potência tecnológica e assim por diante. Do lado chinês, destaquei alguns países. Você tem, por exemplo, a Rússia, você tem o Irã, você tem a Coreia do Norte. Aqui só para ficar em 3 exemplos em cada um dos lados. E aí essa divisão, minha gente, ela fica muito nítida quando você olha, por exemplo, para os principais conflitos que ocorrem no mundo hoje. Esses dois lados, eles são muito visíveis, por exemplo, na guerra da Ucrânia, na guerra que ocorre hoje em Israel. Fica nítido também esses dois lados quando você olha para as disputas que atualmente geram tensão também naqueles arquipélagos ali no Oceano Pacífico, que muito possivelmente daqui a algum tempo serão motivo de uma nova guerra envolvendo essas duas grandes lideranças, China e Estados Unidos. E aí, em todo esse contexto, é fundamental lembrarmos da formação daquele grupo de países que desde o início buscava exatamente o quê? Se afastar da influência estadunidense. Eu estou falando de que grupo de países? Esse aqui, os BRICS, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu digo originalmente formado porque atualmente, além dos 5 originais, há outros 5 países que se tornaram membros dos BRICS, agora no início de 2024. Você lembra quais são os outros 5? Me ajuda a listar aqui, São 3 do Oriente Médio. São a Arábia Saudita, o Irã, Emirados Árabes Unidos e 2 países africanos, o Egito e a Etiópia. Agora, nesse mês de outubro, quer ver aqui, nos próximos dias 22 e 24 de outubro, ocorrerá uma nova cúpula dos BRICS, que será realizada na Rússia, cidade de Kazan, E entre os vários temas que serão debatidos, está exatamente isso aqui, olha para o cursor. Olha a palavrinha que eu te mostro. Será discutida a possível desdolarização do mundo, ou pelo menos de parte das relações comerciais feitas no mundo. Todos vocês sabem que há várias décadas, desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, o dólar é tido como uma moeda de referência nas transações comerciais internacionais mundo afora. E aí, qual que é a perspectiva, qual é o objetivo dos BRICS? É justamente utilizar uma outra moeda, talvez até mesmo uma moeda criada especificamente para esse fim, para que nas transações comerciais envolvendo estes países desse eixo liderado pela China, não precise utilizar o dólar. Logicamente que se isso ocorrer, quem vai perder aí parte de sua influência, parte de sua dominação? Os Estados Unidos da América. A própria criação do Banco dos BRICS, lá em 2014, há 10 anos inclusive, hein? Bem lembrado, hein? Banco dos BRICS criado há 10 anos. A própria criação do Banco dos BRICS foi um mecanismo, foi uma forma de tentar livrar estes países da influência do FMI. FMI, Fundo Monetário Internacional, que é, na verdade, um fundo financeiro, um banco controlado por quem? Que anda de acordo com os interesses de quem? Dos Estados Unidos da América. Então não há dúvidas de que essa hegemonia americana está, sim, muito ameaçada e que uma nova ordem mundial está sendo gestada. O que vocês pensam sobre isso? Acha que essa mudança no ordenamento geopolítico internacional é positivo ou é negativo? Deixa para mim aí nos comentários. Caminhando, minha gente, nessa sexta-feira mesmo, o presidente Putin se encontrou com o presidente iraniano, o Masoud Pezeshkian, e trocaram afagos, elogios e reafirmaram a proximidade entre os dois países. Ainda que eles, os países, não assumam oficialmente, a parceria entre os dois tem sido fundamental, por exemplo, para o apoio militar do Irã
a Rússia na guerra contra a Ucrânia, fornecendo drones, fornecendo mísseis de curto alcance. Em troca, especula-se aí, há uma forte suspeita de que a Rússia esteja dando algum tipo de suporte para que o Irã avance no seu programa de desenvolvimento bélico nuclear. Então, mais do que nunca, os dois países estão aí atualmente muito próximos nessas relações geopolíticas. Lembrando que o Irã faz parte aí do BRICS, né? É um dos novos integrantes. O presidente iraniano estará na Rússia aí nos próximos dias participando da cúpula do BRICS. Indo lá para Israel, Israel segue realizando pesados bombardeios, né? Segue com a incursão militar no Líbano, com o argumento de desmantelar o Hezbollah, aquele outro grupo radical islâmico, grupo terrorista, que frequentemente realiza ataques contra Israel também. E aí, nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta-feira, Israel realizou ataques contra bases militares da ONU, as chamadas missões de paz, tendo inclusive deixado 2 militares europeus feridos. Olha aí, Israel ataca a base da ONU pela segunda vez, europeus falam em ataque deliberado. A França, por exemplo, convocou o embaixador de Israel para dar explicações e assinou um comunicado conjunto com Itália e Espanha. Juntos, os 3 países compõem as principais nacionalidades dos capacetes azuis, como são chamados aí os militares da ONU. Capacetes azuis em atuação no Líbano, uma força de 10 mil soldados. O texto diz que ataques não têm justificativa e constituem violações do direito internacional. Então, isso demonstra que se Benjamin Netanyahu não ficar mais atento ou cuidadoso com esses ataques, ele pode perder ainda mais apoio internacional. Afinal de contas, quando ele ataca essas bases da ONU, ele assume o risco de levar à morte também militares europeus. Israel, por sua vez, alega que não tem como alvo exatamente os militares da ONU, mas sim os membros do Hezbollah, que acabam se escondendo, se disfarçando entre esses militares da ONU. Olha só o que Tel Aviv disse. Tel Aviv não deu mais detalhes, mas expressou profunda preocupação com o ocorrido. Afirmou que a ação tinha como alvo o Hezbollah e disse ter pedido que os capacetes azuis buscassem abrigo horas antes dos ataques. Então, Israel aí dizendo que não tinha como alvo os militares da ONU, mas sim membros do Hezbollah. Além disso, os bombardeios aéreos que Israel tem feito contra Beirute seguem a todo vapor. Nessa sexta-feira, vários civis morreram em mais um desses ataques. Está aí, ó. Líbano responsabiliza Israel por ataques que mataram civis em Beirute. 2 bombardeios israelenses mataram 22 pessoas e feriram mais de 100 na capital libanesa. Segundo o governo do Líbano, todas as vítimas eram civis. E aí, mais uma vez, vem aquele questionamento, né? Será que, sob o pretexto, sob o argumento de atingir terroristas, vale qualquer coisa para atingir esses alvos? Inclusive levar à morte dezenas, em alguns casos centenas de civis? Homens, mulheres, crianças, idosos que não têm nenhum vínculo direto com esses grupos? O que vocês pensam sobre isso? Deixa para mim aí nos comentários, beleza? Se gostou do vídeo, meu povo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos em breve no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!